noite. Sejam bem-vindos à segunda temporada do Vozes Podcast, intitulada como Juventudes de Territórios Populares, Espaços Acadêmicos e de Produção de Ciência. O episódio de abertura nos faz um convite para pensarmos e refletirmos acerca da ciência nas periferias, transformando territórios. Neste episódio, vamos explorar a relação entre os territórios periféricos e a ciência, destacando como a ciência pode desempenhar um papel transformador nessas regiões. Antes de mergulharmos na ciência nas periferias, vamos entender o que são territórios periféricos. São áreas geográficas distantes dos centros de poder, onde a infraestrutura é precária. O acesso a recursos e serviços é limitado. E a população enfrenta desafios socioeconômicos significativos. Essas regiões são marcadas por desigualdades e vulnerabilidades. Mas, como a ciência pode contribuir para mudar essa realidade? E para nos ajudar a compreender essas questões, contamos com a participação de ilustres e queridos convidados. Professor Dr. Daniel Ovili, docente da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, que além de apresentar os programas educacionais, bolsas de estudo, mentorias e acesso a recursos científicos para garantia ao acesso e permanência dos alunos na universidade, ele também vai apresentar aqui uma ciência com potencial imenso para impulsionar a transformação nos territórios periféricos. Uma ciência com alcance incalculável, que pode ser aplicada desde o enfrentamento de desafios específicos, como melhorar a saúde das periferias, promover a sustentabilidade ambiental, impulsionar o desenvolvimento tecnológico local e fortalecer a economia e a educação. Nos acompanha também nesse bate-papo nosso querido Alan Damas, superintendente de políticas públicas da juventude da cidade de Uberaba. E como sempre temos feito, desde a primeira temporada, temos também a participação de jovens do Residencial 2000, aqui hoje, com a participação de alguns dos jovens aí que estão encerrando aí mais uma etapa nesse semestre, terminando aí a educação de jovens para adultos. Então, sejam todos muito bem-vindos. Bom, eu acho que agora a gente pode sair um pouquinho aí da formalidade, né? E deixar o pessoal bem à vontade. Gostaria muito que todos ficassem bem à vontade para vir aqui à mesa, degustar, conversar, enfim, para a gente poder trocar uma ideia. Vou deixar aqui livre para quem quiser começar. Acho que o professor Daniel pode começar, né? Esqueci de dizer a vocês que ele é o meu orientador, o meu desorientador. Desorientador, acho que é o melhor, né? Desorienta. Enfim, é ele que me orienta no doutorado e é uma satisfação muito grande ter você aqui, Daniel. É mais do que realmente a sua presença, é um sinal que me fortalece mesmo nesse projeto, nessa ideia, nesse propósito mesmo que a gente está querendo tocar aí para frente, né? Então, muito obrigada mesmo por tudo, pela sua presença, pelo apoio realmente que você tem nos dado. Muito obrigada. Sou eu que agradeço, Mônica. Deixa aqui uma boa noite, né? Pode ser um olá, né? Porque como o podcast fica gravado, depois todo mundo assiste a qualquer horário, né? É que agora é noite, mas vou deixar um olá. Muito bom poder compartilhar esse espaço com você, com a Alan, também com essa galera jovem, aí também animada, que está terminando esse semestre, né, gente? Animação, galera! Não é animação, está terminando, né, o semestre. Está terminando o semestre. E muito legal a interação de vocês. A gente vai comentar aqui algumas coisas, também trazer alguns programas, algumas possibilidades da universidade. Então, interajam, falem, né? Especialmente porque eu gostaria muito de começar a minha fala dizendo que a universidade pública ela é para todo mundo mesmo.
sem distinção de qualquer natureza, de natureza socioeconômica, racial, o que quer que seja. Até porque eu fiz universidade já tem algum tempo, né? Não tem tanto tempo assim, eu não sou assim tão... só 20 anos mais ou menos, mas eu também só pude fazer universidade porque eu contei com alguns desses programas que hoje, ainda bem, foram bastante ampliados. A gente vive meio que momentos cíclicos no país, né? Tem momentos em que algumas políticas elas são mais fortalecidas para possibilitar a população de baixa renda acessar a universidade, depois esses programas meio que param um pouco, depois voltam. E quando eu ingressei na universidade, isso foi há exatos 20 anos atrás, né? Tinha esse tipo de programa que me possibilitou seguir os meus estudos com tranquilidade. Então, pude contar com bolsa moradia. Eu não fazia faculdade na cidade em que meus pais moravam, mas tive a possibilidade de poder cursar graduação com esse recurso. Não é que a universidade pública me possibilitou. Tive uma formação, não é, considerada muito sólida, muito boa, tive muitas oportunidades e eu, assim, agradeço demais. Eu quero começar minha fala com esse ponto. Agradeço demais por conta desses programas. Se não fosse por eles, talvez eu não tivesse conseguido me manter na universidade. Não só moradia, mas alimentação também, enfim. A gente sabe que, principalmente quando a gente estuda fora de casa, né, fora ali do nosso núcleo familiar, vem toda uma série de despesas e não é fácil, realmente não é fácil para se manter, principalmente para jovens, né? Galera que está acompanhando a gente presencialmente muito jovem, aí está no terceiro ano do ensino médio, terceiro, né? É isso mesmo, tem aí por volta de 17 anos, não é fácil, por volta de, não é 17, 18 anos, não? Acho que mais um pouquinho. Um pouquinho mais? Ah, é, gente, na casa dos 20. Na casa dos 20, esquece, realmente, não, uma pessoa que parou no tempo, né? E ali, com idade maior de 30 anos? Não, né? Acho que não, todos ali até os 29. Acho que só nós, Mônica. Só nós. Nessa faixa etária, só nós mesmo. Mas, de qualquer forma, aí na casa dos 20 anos tem essa pegada, né? O que eu vou fazer da vida? Né? Terminando agora o ensino médio, vou continuar os meus estudos, vou trabalhar, o que eu vou fazer? E acho que a nossa ideia é bem um pouco por essa linha. Eu não quero falar muito, mas só para a gente iniciar o bate-papo. Vocês conhecem a Universidade Federal do Triângulo Mineiro? Conhecem? Ai, que ótimo. Vocês já entraram na universidade? Assim, acessaram ali o prédio, deram uma passeada lá dentro? Então, a universidade, gente, ela é pública, como a gente dizia, ela é de todo cidadão, inclusive porque ela é custeada por imposto que cada um de nós paga, não é? Só te interrompendo, por favor. Desculpa, eu acho que eles tiveram acesso, inclusive, na Feira das Profissões, não foi agora? Foi o primeiro acesso de vocês, não foi? Massa, legal. Eu acho que a escola levou a turma toda, foi a primeira vez deles na universidade. E vamos pensar, na verdade, a universidade pública, ela não é paga, ela não é uma mensalidade, quer dizer, ela não é paga por cada um de nós, não é? Enquanto mensalidade, não tem um pagamento ali mensal para se estudar nela. A universidade pública, ela é custeada com dinheiro de imposto, como é, por exemplo, uma escola pública como essa que a gente está aqui. Mas o que acontece? Por mais que se tenha, né, um estudo gratuito, não é apenas a despesa, né, de estar na universidade também que a gente tem, né? Não é só a despesa de mensalidade que a gente tem. Existem outras despesas. A universidade pública, ela conta com uma série de recursos, uma série de possibilidades para atender os estudantes. É claro que tem uma avaliação de natureza socioeconômica também, porque a verba não é suficiente para custear, né, os estudantes como um todo, mas existem vários programas, por exemplo, moradia, existem programas de alimentação, inclusive restaurante universitário. A universidade, recentemente aqui no campus do centro da cidade, na frente do hospital, a gente chama ali de centro educacional, e
inaugurou tem aproximadamente um mês, um restaurante universitário, um bandejão. Então também tem essa possibilidade lá e tem subsídio. Né? Quer dizer, uma parte dessa refeição, se não toda ela, é custeada pela universidade, né? Para os estudantes que passam, por exemplo, por uma seleção socioeconômica. Moradia também, para quem é de fora, talvez não seja o caso de quem está aqui, mas para quem é de fora também tem possibilidade de moradia, transporte para se deslocar daqui até lá. Também tem ali um subsídio, além de já ter o desconto. Quem é estudante já tem 50% de desconto no passe, né? Ali de ônibus. E também tem essa possibilidade de recurso na universidade para custear uma parte desse transporte, para vocês se deslocarem de casa para a universidade. Isso lá, né, estou falando aqui de moradia, estou falando de alimentação, de transporte, essas como políticas de manutenção na universidade. Mas tem várias outras, né? Essas são as principais, que são auxílios que a universidade disponibiliza. Mas uma vez estando no curso, né, num curso de graduação, na faculdade, tem outras possibilidades. Existe bolsa de iniciação científica, por exemplo, para quem vai se inserir em pesquisa, para quem quer se inserir na pesquisa. Tem bolsa de iniciação à docência, que é para quem está se formando para ser professor, por exemplo. Tem PET, que é um programa de educação tutorial que também tem recurso para o estudante, que ele vai se inserir em uma série de atividades, enfim. Até algumas atividades da universidade tem estudantes que desenvolvem aqui na escola. Eu sei que a psicologia, se eu não me engano, tem projeto aqui, o serviço social, se eu não me engano, também tem aqui na escola. O curso de medicina desenvolve que, como estamos em uma cidade aí que tem vários núcleos, eu sei que o pessoal faz estágios, atividades, tem programas em várias escolas. Porque, de novo, a universidade é pública, ela também tem que voltar para o público. Então, são algumas possibilidades. Mas eu já falei demais, né? Pensando nessa questão de permanência, eu queria ouvir um pouco de vocês também, né? Dos jovens, do Alan, da Mônica, para a gente continuar o bate-papo. Acho que a fala do Alan também para vocês pode ser uma fala inspiradora, considerando que o Alan mesmo já disse várias vezes que ele veio realmente, é filho de um território popular e que conseguiu também acessar o ensino superior. Como o Daniel trouxe, né? Às vezes a gente acha que é tão inacessível, né? Que é tão distante da gente, tão difícil de acessar o ensino superior. E aqui nós temos vários exemplos que é possível, mesmo a gente sendo de territórios populares, a gente consegue. Também sou filha de território de comunidade periférica e também consegui acessar, né? Sempre estudei, fui de escola pública e consegui o acesso. Fácil não é, a gente sabe que a gente tem todos os desafios aí, enfim, mas que não é impossível. E a fala do Daniel hoje vem trazer isso, essas várias possibilidades de acesso. Aconteceu um episódio comigo até aqui com um colega de vocês do 2000, que quando eu levei ele lá na feira, ele desceu do carro, a primeira coisa que ele falou para mim foi, é o Maninho, o Ítalo Maninho. Ele falou, Mônica, esse povo, eu vou abrir aspas, né? Ítalo falando, Mônica, esse povo vai olhar para nós como se lá fosse o universo, aqui fosse outro, enfim. Eu acho que essa noção nossa de inacessibilidade, de distanciamento do território periférico com a universidade faz com que a gente às vezes não almeje aquele lugar como nosso. E a universidade é isso que o Daniel trouxe, ela é nossa, ela é pública. Então, ela não é de um grupo só, ela é de todos nós. Então é nesse sentido que a gente vem trazer esse podcast enquanto possibilidades de acesso e pertencimento, né? Não pensar que a universidade é só para uma minoria privilegiada. Ela é em especial, ela precisa ser pensada em especial para nós, para territórios periféricos, para comunidades de base mesmo. E só complementando a sua fala, Mônica, já no ingresso, 50% de todas as vagas da universidade são para alunos de escola pública, pretos, pardos e indígenas. Então esses espaços são de vocês também, né? Eles estão aí para isso, em todos os cursos da universidade.
medicina, letras, matemática, física, engenharias, serviço social, psicologia, o que a universidade oferece. Pensando aqui no nosso caso, especificamente a UFTM. Estou falando da UFTM, mas a cidade não tem só a UFTM, tem o IFTM, né, o Instituto Federal do Triângulo Mineiro também, que além de ofertar cursos de graduação em um número menor, quando comparado ao UFTM, mas também oferece desde cursos da área de computação, agronomia, química, biologia, também oferece cursos técnicos, que é uma outra possibilidade, também no mesmo esquema. 50% das vagas são para estudantes de escola pública. E como é que se tem acesso à universidade, né? Enem. Enem, gente, não deixem de fazer o Enem. Ele é fundamental, porque vocês forem fazer, quer ingressar na universidade? Enem. Né? Porque é a partir das notas nesse exame que vocês conseguem acessar o SISU, que é o sistema lá do Ministério da Educação, lá pela internet, e indicar os cursos que vocês querem. Não só aqui na UFM, mas em qualquer universidade pública, principalmente as federais do Brasil. Quer se candidatar a um curso lá no Acre, o SISU te permite. Né? Quer se candidatar em Caçapava do Sul, no Rio Grande do Sul, ele te permite. Então, Enem é a porta de entrada na universidade, sempre. Aliás, se encerrou recentemente o período de inscrições do Enem. Vocês vão fazer? Sim, sim. Quantos aí vão fazer? Só você? E é engraçado essa fala do Daniel, me despertou até antes de passar para o Alan, me despertou aqui uma experiência que eu tive, inclusive aqui no residencial, escutando alguns jovens aqui do bairro, que a maioria aqui não pensa realmente na universidade pública, prefere, por vezes, a universidade particular. E vocês perceberam a diferença que é a gente acessar uma faculdade particular, que você tem que pagar, e às vezes um preço difícil, né? Um valor bem complicado, e na universidade pública a gente recebe para estudar. Lá tem bolsas de incentivo para que você estude, né? Não desmerecendo a qualidade de uma de outra, mas é importante também a gente trazer essa fala, ressaltar essa fala do professor Daniel, que na universidade pública vocês recebem incentivos financeiros para estudar. Ao contrário que às vezes numa universidade privada, por mais que ela seja uma universidade boa, você precisa pagar, você tem despesa, né? Tem que trabalhar e para custear talvez aí a faculdade particular, ao contrário da universidade pública, que você fica por conta de estudar, sendo custeado, né? Então assim, eu acho que isso a gente precisa levar em consideração também. Boa noite, pessoal, todo mundo está acompanhando aí o Vozes, como disse o professor Daniel, independentemente do horário, prazer a gente estar participando de mais esse episódio. Eu acho que essas falas têm uma relevância tão grande, porque eu passei por essa experiência. Quando fui fazer faculdade, tinha muita vontade de fazer faculdade, só que primeiro ainda não existia o UFTM, ainda era FMTM aqui no município, e aí a oferta dos cursos era na área de saúde, né, e não era minha vocação, que eu não tinha, que pese a galera fazia um peso gigante, Alan, tem que fazer enfermagem, tem que fazer medicina, não sei o quê. Eu era bolsista na escola particular, até agradeço muito a essa escola, na época me ajudou demais, os professores de lá, o colégio apoio, né, que até eu e minha irmã estudamos lá em função do fato de a gente fazer parte do grupo de teatro, a gente era do grupo de teatro, para ser bolsista, para ter condição de estar na escola particular. E porque meu pai e minha mãe sempre corriam muito atrás, falou assim, você tem que estudar, até estudar, porque pode dar a condição de vocês transformar a vida de vocês por meio da educação. Ele sempre falava pra gente assim, nós nunca vamos dar pra vocês tênis, roupa, carro, casa, esquece. Nós vamos sempre correr atrás de vocês terem uma educação moral e uma educação escolar. Então, isso nós vamos garantir pra vocês, melhor que nós dentro da nossa condição, e toda vez que foi escola pública, até o ensino médio, em função dessa bolsa, deles vislumbrar que tinha uma possibilidade, mas ao mesmo tempo não tinha essa diversidade de possibilidades e cursos. Né? Aí o que aconteceu? Qual foi o rolê na época? Eu, no final do ensino médio, descobri que eu queria fazer administração. Olha que doidura, né? Na verdade, meu sonho era fazer ou artes plásticas ou artes cênicas. Era meu sonho. Eu vou fazer. E a gente foi lá na UF, teve aquele processo de universidade aberta e tal. E a galera nem das artes plásticas nem das artes visuais me encantou. Eu vi lá, falei, bacana, mas sabe quando você assim, não sou eu.
Mas depois veio a galera da administração, eu falei, caramba, que povo da hora! Eles estão bom de marketing mesmo, gostei dessa galera aqui, né? Enfim, voltei para a cidade, empolgado com a da administração, não tinha uma pública que tinha as privadas, e comecei a fazer vestibular, né? E aí fui bem pra caramba no vestibular, só que mesmo assim ainda necessitava pagar um pouquinho. E quando eu passei, eu não estava trabalhando. Aí, em função disso, eu não pude começar a faculdade. Então eu falei, ó, então a minha primeira meta agora é começar a trampar, trabalhar para depois eu entrar. E aí de novo, comecei a trabalhar no meio do ano. No começo do ano, no meio do ano veio o vestibular de novo. Fiz de novo, passei bem, fiquei em terceiro lugar, mas não era integral a bolsa. Tinha que pagar. Então eu trabalhava de manhã e de tarde e à noite na faculdade. E assim foi um longuíssimo período. Trabalhava de manhã e de tarde, estudando à noite, de manhã e de tarde, estudando à noite. Mas na nossa cabeça, culturalmente, na minha casa, meu pai nunca teve acesso a essa informação. Que existia universidade que podia pleitear bolsa, que tinha essas coisas nada todas, que podia subsidiar, inclusive eu focar em estudar e desenvolver meus potenciais dentro da universidade, da faculdade, enfim. Dei o que tinha, com condição do que dava. Foram 4 anos maravilhosos, sem questionamento, que eu adorava estudar, fazer aquilo que eu amava. Então a faculdade depois deu a oportunidade de eu ser professor lá também. Mas tipo, hoje olhando para trás, eu falei, caramba, a informação é tudo mesmo. E acho que, mais uma vez, por que o Voz é tão potente? Informação é tudo. Porque se talvez meus pais, nem eu, tivessem essas informações, eu falasse, menino, informa-se estudar, você passar na federal, faz um bom Enem, que você vai estudar, você vai pegar as bolsas depois, vai contactar seus professores lá, ver como é que funciona esses negócios e tudo. Porque uma vocação, uma coisa que eu sempre gostei, docência, talvez eu pudesse ter descoberto na faculdade, já ter dado tanta volta, falou e descobri, falei, nossa, eu amo esse negócio, que negócio massa, que da hora, que bom, né? Mas, de novo, informação, né? E aí, que bacana hoje a gente conseguir democratizar essa informação, falar para todo mundo, estimular a galera, é óbvio, tem os prazos e tudo mais, mas o processo é esse mesmo, né? Mas muito bacana de estar aqui, da gente discutir, perceber e pensar isso. A gente está falando do negócio de uns 15 anos atrás, né? E como mudou, e que bacana, o Belo Horizonte tem a universidade, tem o instituto, tudo à disposição da nossa comunidade, é papel nosso ocupar, né? Com nossos corpos, com nossas mentes, até para desmistificar um pouco do conhecimento também, colocar um pouco do que a gente sente, do que a gente vive lá dentro, né? Porque às vezes, assim, confesso que eu já tive alguns problemas com a universidade, que eu ficava muito doido em algumas discussões que eu ia, que a galera discutia os negócios teóricos lá, mas não tinha a parada do conhecimento vivencial, sabe? Assim, minha esposa é formada em serviço social na Universidade Federal, então nós tivemos uma treta lá. Pô, gente, tudo bem, eu acho que teoria é fundamental, mas a gente precisa aproximar da vida real, do que é a vida do cidadão, e tudo bem, às vezes a pesquisa foi feita em São Paulo, como é que é a vida do berabense? Como é que isso se encaixa na nossa vida? Nós estamos aqui, eu sou o cara do triângulo aqui, como é que esse negócio impacta aqui no Jardim Triângulo? Como é que pode melhorar a vida da gente que está aqui no Jardim Triângulo? Como os meninos estão aqui na Vila Arquelau, como os parceiros que estão lá no 2000. Então assim, esse tipo de discussão, gente, vamos romper os muros, né? Olha que legal, o Voz faz isso também, vamos sair daqui e vamos para lá, vamos fazer junto no mesmo lugar. Então, muito obrigado por essa oportunidade e por esse assunto que é tão caro, de verdade, para mim, para nós hoje, na superintendência também, que fica cutucando os meninos, vamos, gente, fazer esse Enem aí, mesmo que não quero, mas eu não sei, não tem problema, inscreve, vai chegar, você vai amadurecer, e às vezes você vai nem querer que Uberaba, mas meu sonho, mas não, eu quero ir embora do Uberaba, eu quero ir lá para Uberlândia, São Paulo. Beleza, mano, tem condição de depois você se instalar lá, olha só, tem as bolsas, tem os negócios, mas ao mesmo tempo vai depender do aluno de se articular e se organizar, porque assim, ninguém vai achar que alunozinho bonitinho, toma uma bolsa aqui pra você. Uma vaga. Uma vaga. Então isso é muito bacana. Me preocupa, viu, Alan? Você trouxe essa fala, eu também sou, não só de 15 anos, mas talvez de 30 anos atrás aí, mas eu fico pensando também, o que mais me preocupa hoje é que eu acredito, vocês estão tendo essa informação agora, talvez nem tivessem, não sei, mas me preocupa ainda, acompanhando por alto, que ainda sobram muitas vagas lá dentro. Isso me preocupa muito, em especial os cursos de licenciatura, o esvaziamento que me deixa muito preocupada, porque a gente tem demanda, né? E cadê?
cadê? Onde estão esses jovens? Pagando faculdade ou não estudando? Então, onde estão? Então, me preocupa muito essa questão, porque por mais que a gente fale assim, nossa, tem bolsa, tem isso, tem aquilo, então, pensem nisso. Há vagas, está sobrando vagas. Nós tivemos aí, não sei, agora, acho que o ano passado, não sei, curso de física, se eu não estiver enganada, acho que acessaram 3 jovens, não sei. Então, assim, me corrijam se eu estiver falando coisa errada, mas assim, me preocupa isso, sabe? Porque quando a gente fala, vocês podem pensar que é muito concorrido, que não sei o quê, e não, gente, não é não. Vocês estão com o pé lá dentro, não sabem. É fazer realmente uma boa prova, com maturidade, com responsabilidade, que com certeza vocês têm muita chance de entrar na Universidade Federal e não ter que desembolsar aí para uma universidade privada, ainda receber para estudar. E só uma questão, Mônica, porque assim, talvez ainda, não sei como é que os meninos percebem isso às vezes, mas o que rolava muito pra gente era o lance do quê? De uma formação para o mercado, sabe? Tipo assim, Alan, eu só olhasse meu pai e minha mãe, pai, eu quero fazer, sei lá, ciências biológicas. Pelo perfil do meu pai e da minha mãe, eu tenho certeza que eles iam me apoiar, porque eu escolhesse fazer. Porque eles acreditavam muito em mim e meus irmãos e fizeram de tudo por nós. Mas, ao mesmo tempo, sempre rolou na própria família, esse menino vai fazer biológicas pra quê? Eu sei que uma das principais vocações depois seria a vida docente. Mas, por exemplo, a gente não sabe o que é uma vida de um pesquisador. A gente, lá em casa, nunca discutiu que existem pesquisadores em qualquer área que seja. E que a galera que é remunerada para fazer isso. Né? Para descobrir coisas, criar coisas e produzir, que vai voltar para a sociedade. Mas, tipo assim, você não vai fazer administração para trabalhar no escritório, nem contabilidade para trabalhar no escritório, nem um de mecânico para você poder trabalhar na oficina. Então, assim, meu filho, aí também você vai lá gastar seu tempo, quer gastar, né? Em vez de gastar seu tempo nesse negócio de curso superior aí, para depois você virar vagabundo. Não quer vagabundo aqui em casa, não? Né? Então, assim, ainda existe esse pensamento, lance da informação, você vai fazer, sei lá, ciências sociais, ou vai fazer o quê? Você vai fazer com isso depois. Porque, assim, a lógica da cabeça nossa eu tenho que arrumar um estudo para me gerar um trampo, eu já na grana para continuar sobrevivendo. Né? E aí, como é que consegue cruzar esse negócio, essa formação na universidade não tem esse tanto de oferta? Se for até médico, tá bom, meu filho, porque o doutor mais sabe que ganha uma grana, né? Mas agora você tá vendo essas outras, sei lá, vai fazer curso de história? Não, história não, meu filho. Esse pessoal vai dar problema, não sei o quê, tava lá na rebelião, tava lá na greve, na manifestação. E assim, é uma galera que vem para transformar tudo, mas ainda que não é compreendido com esse propósito e lugar. Você sabe que é interessante que você trouxe, Alan, porque também tive muito apoio da minha família, mas eu fiz ciências exatas, gente, né? Aí você pensa, nossa, a pessoa faz ciências exatas, vai estudar física, química e matemática, vai fazer o quê? Né? Eu queria ser professor, desde sempre, mas ouvi de tios, de tias, nossa, você vai fazer esse negócio, né? Para que serve isso, né? O que você vai fazer? Mas aí tá, tinha como... Estou aqui hoje, né? A intenção de ser professor, faria tudo de novo, sou extremamente realizado fazendo o que eu faço. Passei por vários níveis de ensino, hoje estou na universidade. E é interessante porque nós falávamos sobre o Enem, não deixem de fazer o Enem, o Enem tem todo ano. Quem não se inscreveu esse ano, faça o ano que vem. Tente fazer o Enem sim. Pensa no seu projeto de vida. Pelo seguinte, porque nós falávamos, a universidade ela é para você. E às vezes a população de modo geral acaba tendo muita resistência com a universidade. Nossa, esse negócio não é para mim, e que não sei o que, mas a universidade ela só muda se vocês estiverem lá. Eu vejo uma mudança e que ótimo que essa mudança ela acontece. Tem 10 anos que eu trabalho na universidade, tem quase 20 que eu estou na educação, de modo geral. E eu vejo essas mudanças a partir do momento em que os diferentes segmentos da população, de diferentes bairros, de diferentes raças, de diferentes credos, de diferentes lugares que estão nesse espaço. E eu digo isso porque eu trabalho num curso que forma professores para o campo. Eu atuo no curso de licenciatura em educação do campo. Até há pouco, antes de nós começarmos, eu conversava com a Alan. Há 2 semanas atrás eu voltei de uma vivência que a gente chama de Tempo Comunidade no norte de Minas.
Então, eu tenho vários estudantes, nós temos hoje no curso aproximadamente 100 alunos, mais ou menos, e eles moram em comunidades rurais que são ali, tem a sua escola rural, e é uma população que tradicionalmente não estava na universidade. E de uns anos para cá passa a estar. A universidade ela tem que estar colorida, né? Colorida de gente diferente, de todo mundo. É para isso que ela está aí. E ela só começa a mudar quando vocês estiverem lá. E ninguém fala por nós, na verdade, né? Então, quem reside, seja no território X, no território Y, bairro X, bairro Y, vai ter possibilidade, inclusive, de dialogar, de colocar para conversar mesmo. O território com a universidade. Peraí, isso que você está falando não tem sentido. Em que medida, sei lá, alguém que fala, está estudando serviço social, em que medida a política, a pauta chegando aqui? Será que ela chega? Por que ela não chega? Né? Não tem a possibilidade de fazer um projeto de extensão, quer dizer, a universidade dialogar com o território, estar junto com o território para propor, para falar. Isso só acontece se vocês estiverem lá. Né? Porque pensar numa universidade tradicional, inclusive como aquela que eu estudei há 20 anos atrás, não é a universidade, pensando no significado da palavra universidade mesmo, né? Quando a gente ouve, né, universidade, né, é a diversidade. A universidade, ela é a diversidade, ela tem que ser a diversidade. Diversidade de pessoas, diversidade de pensamentos, não é diversidade de pesquisas, diversidade na integralidade humana mesmo. Então, pensem nisso, né? Tentem pensar, colocar a universidade no seu projeto de vida. Genial. E aí, alguém gostaria de falar alguma coisa? Arthur, está pensando em fazer o quê? Enfermagem? Ai, que bacana. O FTN. Que coisa boa. O FTN é o UFO também, né? A nossa vizinha também, a Universidade Pública Federal, aqui em Uberlândia, também tem enfermagem. Que coisa boa. Posso perguntar um negócio pro menino? Por favor. Perguntar uma coisa pra Procura você. você. Sabe meu dificuldade? Porque eu passei por essa dificuldade para encontrar o que fazer, como fazer, que curso fazer. Porque assim, eu encontrei administração nos 45 minutos do segundo tempo. No final, não decidi, você decidiu enfermagem. Foi fácil chegar em enfermagem ou meio que foi um looping de pensar assim? Não foi fácil. Foi fácil? Sério? Já tinha essa. Precisa mais. Que bênção. Arquitetura, arquitetura, massa. Ó, que legal. Então, uma ideia, um propósito? Ué? Ator? Olha, eu vi casar com ele, verdade? Olha só, você está materializando o que o Alan falou, Pedro. Eu fiquei pensando na sua fala que talvez quem te recebeu na universidade não te recebeu, talvez não conseguiu transmitir com propriedade, não conseguiu te tocar. Talvez fosse isso. Não sei. Pode ser. Né? E vocês já conheceram os cursos? Já foram ver como é que funciona nas faculdades ou não? Artes cênicas tem onde? Na UFO, né? Na UFO. E você? Eu quero trabalhar autônomo. Ó, empreendedora. Eu levo jeito com estética. Aí eu tô procurando um meio que eu posso. Na verdade, eu não sei, né? Que eu mexi com sobrancelha, cílios, cabelo, tudo levei jeito desde pequeno. Então, nesse tempo, eu vou procurar uma certa economia com meu próprio negócio. Até o final do ano que vem. Olha que bacana. Vai para empreendedorismo, né? E pensa fazer um curso superior ou não? Penso. Administração. É nóis. Que coisa boa. E aí, Cauã? Cauãzinho? De boa, suave? É nóis. Ai, gente. É bacana, tudo isso passa por projeto de vida, né? O que você tem como projeto de vida. Fico feliz aí, pelo menos assim. Eu fiquei pensando em mim, viu, Alan? Que, olha, gente, vou contar uma coisa, acho que nem o Daniel sabe. Porque eu fui fazer contabilidade realmente para me arrumar um emprego para me poder pagar uma faculdade. Porque na minha época também só tinha FMTM. E era só o curso de medicina e de enfermagem. Os demais cursos, se você quisesse fazer, era em universidades particulares. Mas
eu acho que eu era tão sem perspectiva, talvez também porque o meu contexto que eu vivia também não se falava em academia, em universidade. E olha a situação. Eu achava lindo aquelas meninas que trabalhavam em caixa de supermercado. Isso indo no ensino médio, né? Acho que não sei se era falta de perspectiva ou falta realmente de dialogar sobre, ou falta de preparo na própria escola também, né? Acho que sentia essa carência, mas aí depois eu fiz contabilidade pensando não só gostava de números, mas eu fiz pensando nos números, pensando em trabalhar em banco, mas enfim, é uma longa história que uma hora a gente faz um podcast para contar. Mas é isso. Você gostaria de fazer mais alguma consideração, Daniel? Não, vejo que agradecer, realmente só agradecer mais uma vez pela abertura para a gente ter, né, esse espaço e convidar vocês realmente a pensarem no futuro. Pensarem no futuro, não necessariamente seja a universidade, né? Claro que aqui eu vou defender a universidade porque eu puxo, né, sardinha para mim, né, para a universidade, mas pensem, né, na perspectiva de vida mesmo. O que vocês querem? É fazer um curso técnico? Achei muito legal. Ela comentava também, ela quer empreender. Pensem no projeto de vida de vocês. O que vocês querem? Vocês querem fazer faculdade, vão fazer um curso técnico, vai abrir o próprio negócio, né, vai fazer um curso tecnológico, vai fazer, sei lá, vai atuar como mecânico, o que quer que seja, né? Mas tracem a perspectiva aí de vocês. Pensem o que vocês querem fazer. Como é que vocês querem se ver daqui a 5, 10 anos? Pensa com carinho nisso. E se a universidade for uma possibilidade, vocês já sabem, né, os caminhos que tem aí. Não deixe de fazer o Enem, né, faça uma boa prova do Enem e depois se candidate no SISU. Né, e valorize, pensa nas universidades públicas, os institutos federais. Né, Instituto Federal não tem só aqui em Uberaba também. A gente está falando de Uberaba porque é a nossa cidade, né, a nossa região, né, que a gente tem carinho e tem as duas instituições aqui, mas tem várias outras possibilidades. Né, seja em Uberlândia, interior de São Paulo, você quer estudar no Amazonas, também tem possibilidade, né? O Enem te possibilita tudo isso. E sabendo, de novo, que existem políticas de permanência estudantil, né? E eu volto a falar, né? Comecei com essa fala e eu volto a ela. Na verdade, só me possibilitou estudar, inclusive, fora da minha cidade natal, né? Por conta dessas políticas também. Então, pensa nisso. Então, eu tenho desejo, né, como Pedro, por exemplo, eu quero fazer artes cênicas, mas por vezes, né, não tenho condição de me manter. Todas as universidades públicas, elas têm política de permanência. Vai lá, corre atrás. Né? Busque informação. Isso é central também. Talvez mais do que... É meio saudosista falar isso, mas na nossa época, né, aquele negócio, quando a gente já começa a falar na nossa época, que já tá ficando velho, né? Não. Mas talvez na minha época, não tanto na época do Alan, né, na época da Mônica também, a internet ela não era tão difundida como é hoje. Olha, a gente não é tão velho assim, gente. A gente não é tão velho assim, é ótimo. Mas busque informação, não é? Vocês já sabem o caminho, quero fazer faculdade, quero empreender, busque informação, vai lá, né? Procura quem possa te também dar um suporte nesse sentido, mas corre atrás, busque informação. E só aproveitando o ensejo, né, algumas ponderações aqui. A primeira delas, voltando para o UFPM, você pode hoje ter um cursinho para Enem muito top. Nossa, muito bem lembrado. Né? E eu vou deixar você falar do cursinho, mas outra coisa que eu queria que vocês dois falassem. Porque tudo bem, tem uns que ainda vão ingressar na universidade, mas tem alguns jovens, inclusive da turma dos meninos, da minha um pouco, nesse meio de campo, que às vezes acabou o ensino superior e tem uma etapa que eles às vezes não pensam, que é o processo da pós-graduação. Acho que é importante também deixar registrado no podcast a respeito. Mônica, você que está vivendo esse processo no momento. Não, é muito bem lembrado, viu, Alan? Porque a universidade ela abre caminhos. E eu fui despertar para esses caminhos depois, mais velha também. Mais uma vez, acho que por conta realmente dessa carência de informações e de acesso de informações, enfim. Mas eu formei, fui atuar na área, trabalhei, né, 17 anos, e depois que eu fui para a universidade. E só agora que eu estou tendo acesso realmente
a todo esse leque de oportunidades que a academia oferece. E só reforçando, é a primeira vez que eu estou numa instituição de ensino superior pública, né? Então, e é um leque realmente de oportunidades, porque a vida acadêmica é o que o Daniel também trouxe, né? Você precisa ser feliz naquilo que você escolhe. Mas quem faz a opção aí pela academia, no meu caso aí, que está cursando hoje o doutorado, eu gosto muito, me sinto realizada, principalmente até pela pesquisa que a gente vem desenvolvendo e tudo, que acaba me lapidando a minha alma. Então, assim, é algo assim que me transcende realmente, é muito bom, gente, assim, né? Eu acho que quem fizer essa opção pela academia, para além realmente da graduação que tem a universidade, se você pretende continuar os estudos, né, existe também as bolsas de incentivo para o mestrado, para o doutorado, né, as formas de ingresso e permanência. Então, é isso. Eu até me emociono para falar aqui realmente desse processo que eu estou vivenciando, porque é algo assim que me completa realmente enquanto pessoa, né? Principalmente por estar fazendo realmente aquilo que eu gosto, que é estar em comunidade, em território popular, que é da onde que eu vim, e estou retornando realmente com um propósito, com um projeto para além da academia, para além de realmente estar cumprindo uma tabela que é entregar uma tese no próximo ano, mas acho que é um projeto de vida. Então, é isso. E é interessante porque por vezes a gente pensa, nossa, doutorado, negócio chique, e né, aquela coisa assim, ultra, mega, power, blaster, né? Pelo contrário, o doutorado tem que ter relevância social, inclusive. Especialmente em determinadas áreas, não é? Como a educação. A Mônica, por exemplo, ela é doutoranda em educação. E essa iniciativa aqui, né, do Vozes, é uma iniciativa também relacionada à tese dela, ao doutorado dela. Então, quer dizer, são possibilidades, né? E a universidade também indo para além dos seus muros, porque ela ficar fechada em si também não está com nada, né, gente? Não é para isso que a universidade existe. E um outro ponto, né, vocês também divulguem, falem, incentivem, né? Tá aquela coisa meio blogger minha, né? Meio youtuber, deixa seu joinha, mas é bem isso mesmo, né? Deixa seu joinha, né? Quase. Mas divulguem, né, esse podcast, né? Faz esse trem circular, né? Falem com quem tem interesse também em cursar a universidade, como é que eu faço, o que é isso? Né? Não é para mim, não é para nós. É para nós, como é que eu faço para ter acesso? Terminei o ensino médio já tem muito tempo. Já tô velho, tenho vergonha, não tenho nada, não tenho idade para entrar na universidade. Incluindo até os professores, viu? Incluindo os professores. Eu acho que quem, depois, se vocês puderem compartilhar, que professores também possam acessar esse podcast como também uma oportunidade para repensar aí a sua vida profissional como formação continuada para quem já atua, né? Então, é uma porta também que se abre enquanto formação, enquanto realização pessoal e profissional. Então, tanto para os jovens, para acessar o ensino superior e seguir sua vida acadêmica, como também para professores que atualmente, né, não tem aí, talvez, tem desejo de seguir uma vida acadêmica e por vezes, né, por conta também da rotina, né, do trabalho, se perde um pouco, mas seria muito bacana também se pudesse se olhar também, né, e dar essa oportunidade para o profissional também. Inclusive temos até o Bruno, né, o Bruno Inácio, que foi diretor, né, da escola também, nosso aluno, enfim, né, não só, vários, né, da rede. E que vocês também um dia possam, que a gente possa se cruzar, quem fizer a opção, também vou puxar a sardinha, né? Quem fizer a opção de ir para a universidade, que a gente possa ser colegas lá de curso, de aula, não sei.
como eu já cruzei com alunos meus na universidade, inclusive tem uma aluna minha no mestrado, acho que ela já está terminando agora, então eu fico muito feliz, né? Então, não velho, a gente já tem aluno no mestrado, aluno que eu dei aula no 5º ano, hein? E hoje foi cursando o mestrado, então isso para mim é um motivo de muita alegria, encontrar ex-alunos na universidade, em especial pública, né? Que é o que a gente trabalha realmente para alcançar. E acessem o site da universidade, vejam as ofertas, como é que é o curso, o que tem. Eu me lembro de que quando eu pensei, não, eu estava em dúvida se eu queria fazer física, química ou matemática. E aí eu vi que tinha. Eu estava em dúvida. Eu falei, eu não sei se eu quero fazer física, química ou matemática. E aí na época, a internet já. Isso foi 2003, né? Já tinha internet, gente. A internet existia nessa época. E aí eu identifiquei que tinha um curso que me permitia ter uma ideia geral de cada uma das 3 áreas e depois me habilitar em uma. Eu falei, nossa, é esse curso que eu quero fazer. E foi buscando realmente, né? Ali na internet, na época, eu estudava em escola pública estadual, também eu ia na Lan House. Nossa, gente. Eu ia na Lan House para fazer, para buscar. Gente, Lan House é um negócio, né? Vocês sabem, Daniel, o que é Lan House? Vocês sabem o que é Lan House, gente? Nossa, eu ia na Lan House até o meu 3º ano da faculdade. Mas antes, isso no 3º ano do ensino médio, perto da escola tinha ali uma Lan House, eu ia. Tava perto da época do vestibular, na época era vestibular, já tinha Enem também, só que o Enem ele não era usado integralmente, inteiro para entrar na faculdade, era só uma parte da nota. Fiz o Enem, gente, eu não sou assim tão jurássico. E aí fiz, né, a inscrição para o vestibular, mas antes ainda eu ia e falava, nossa, que curso que é esse e tal, e achei super interessante. Hoje tem várias outras possibilidades, tem mais acesso, inclusive, né? Até no próprio celular, por vezes, a gente consegue acessar ali uma página, aqui na escola, né? Por vezes tem disponibilidade de laboratório de informática que pode acessar, telecentro, por aí vai. Então busquem informação, vão atrás. Daniel trouxe uma coisa legal, viu, Alan? Na nossa época, a minha mais pior ainda, não tinha essa facilidade de buscar informações, né? Então você contava com o acaso, com a sorte de alguém te passar e não sei o que, né? Então talvez aí esteja aí. Não, na minha época já tinha internet, mas era Lan House. Gente, isso da época do papel ao maço, você sabe o que é isso? Entregar trabalho em papel ao maço. Mas mesmo com o advento da tecnologia, a informação qualificada não chega pra gente. Porque tem tanta informação para todo lado, e aquela informação qualificada, organizada, que vai ajudar a gente a construir caminho, muitas das vezes não chega. Mas, como diz, finalizando as minhas interpelações aqui, se fosse para vocês dois hoje, falar hoje, sei lá, um jovem que está assistindo o podcast, fica à vontade para ponderar a respeito. Se eu falar assim, pô, vale a pena gastar esse tempo fazendo faculdade e que vantagem ou desvantagem trouxe para a vida, ou que ganho ou que perda, sei lá, tipo assim, tá, você tá falando para mim fazer essa faculdade, fazer esse negócio aí, gastar um tempo, vai ser 4, 5 anos, que não vai ser um ano só, não vai ser 3 meses, é um negócio que demanda tempo e energia, vai ter uma dedicação, com bolsa ou sem bolsa talvez, tá, mas pode mudar o que na minha vida? Eu deixo para vocês que tem outras questões no meio do caminho aí. Bom, vai muito de pessoa para pessoa. Eu sempre gostei muito de estudar. Eu sempre valorizei muito a educação. Mesmo não tendo ali no berço, talvez ali não que eu não tivesse incentivo para estudar, não é isso. Mas me faltou talvez ali algumas informações no meu início. Mas assim como o professor Daniel, eu faria tudo de novo. Eu faria tudo de novo, assim. É uma realização, como eu disse a vocês, para além da academia, para além do título, para além de um título, o ano que vem eu receber esse título de doutorado, mas é uma realização
pessoal. Então, não trabalhou só a questão do conhecimento, mas a minha concepção também de vida, de mudança de olhares, de poder ressignificar o meu olhar para muitas vertentes. Então, abre realmente caminhos. Então, essa é a leitura que eu faço, viu, Alan? Eu acho que quem tem essa oportunidade de estudar é um desbravamento mesmo. Desbravamento de fronteiras, de muros, e é como realmente sair de uma ilha e, enfim, se encharcar realmente de conhecimento, de vida. Conhecimento é isso, sabe? Para mim é o que me dá, que me impulsiona a caminhar, a viver, a respirar, realmente essa busca pelo conhecimento. Porque eu acho que o dia que a gente não precisar de aprender nada, a gente pode morrer. Então, é esse exercício, é esse movimento que esse processo faz em mim. Na vinda para cá, eu comentava com o professor Daniel sobre isso. Falei, professor Daniel, meu trabalho, eu estou assim encantada. Por mais que a banca às vezes não aprecie, que eu acho que deve apreciar alguma coisa, mas eu estou encantada com esse processo, porque é um processo realmente, né, de amadurecimento meu, do trabalho, das ideias, e a cada dia a gente percebe essa evolução. Eu percebo isso, Daniel talvez saiba falar mais do que eu, como que eu cheguei na universidade, né? Então, crua de tudo, né? Enfim, por falta de todo esse preparo que eu já falei para vocês, e chegar numa universidade toda informatizada, eu falei, meu Deus, será que eu estou no caminho certo? E hoje eu consigo ver esse meu, claro, com o apoio do professor Daniel, toda essa lapidação, a forma grotesca que eu cheguei e de como eu estou aí caminhando para o final do doutorado. Então, é uma linha realmente que a gente consegue acompanhar de evolução. Eu consigo me ver aí nessa evolução enquanto acadêmica e enquanto pessoa, que para mim é mais importante, essa evolução enquanto pessoa. E esse exercício aqui, esse podcast aqui, é realmente uma extensão da minha gratidão que eu tenho de toda essa oportunidade que eu tive enquanto acadêmica, né? Esse podcast aqui em especial também, eu espero que, além de vocês, que outros jovens, outros profissionais também se espelhem nessa história, né? Se inspirem nessa história, para que por vezes despertem o desejo de acessar e trilhar esse caminho da academia, do ensino superior, do mestrado, do doutorado, do curso técnico, enfim. Só que realmente só espero realmente que não fiquem na bolha, que realmente possam desbravar aí outros conhecimentos, outras áreas e outras oportunidades. Sabe o que é interessante? Enquanto você falava, Mônica, e a partir do que o Alan trouxe, fiquei pensando, né? Fazer universidade é promessa de emprego, de ganhar dinheiro? Não, gente, não é. Fazer universidade realmente não é. Se eu disser que eu estaria mentindo para vocês. Não é. Não necessariamente. Mas tem algo que continuar estudando possibilita a você e que talvez outros caminhos não te possibilitariam. Que aí eu diria, é ampliar horizontes, é ter trocas, é compartilhar, estar com outras pessoas, em outros lugares, adaptar-se. Eu fico olhando a minha trajetória e fico pensando nisso tudo. E daí, em síntese, eu diria que continuar estudando, seja na universidade ou no curso técnico, te torna mais humano, realmente. Para olhar para outros lugares, outros espaços, outros tempos, te ampliar. E é isso que me motiva até hoje, né? De querer continuar fortalecendo. De querer continuar conhecendo. Fiquei rico? Não, nem tenho esperança de ficar algo assim, de ganhar dinheiro. Sou professor, né? Mas acho que tem algo, eu tenho certeza que tem algo que, assim, ninguém tira de mim. As vivências que eu tive nesse processo todo, lugares que eu conheci, eventos, espaços, pessoas que me moldaram
e que me ajudaram a me tornar quem eu sou hoje também. Para além de ser algo, nossa, que poeta, não é. Porque eu vejo que tem total influência, comparando, por exemplo, o Daniel de 18 anos, o Daniel hoje, assim, né, passados 20 anos, quem é o Daniel hoje? E eu diria que eu não teria tido essa evolução, que eu considero como tal, né, em termos de ser humano mesmo, se eu não tivesse passado por isso, né, por toda essa experiência. Então é esse foco, muito mais do que ter emprego, né, ainda sou professor, emprego para professores, não é ali bem qualificados, bem formados, também não vai faltar, esse é um bom ponto. Mas você vai ter dinheiro, vai te dar necessariamente, você vai sair da universidade já ganhando muito ou ser ultra bem, não necessariamente, não é esse, nem é o papel da universidade, talvez esse. Mas talvez seja esse papel de ampliar os seus horizontes, de possibilitar trocas, estar em diferentes lugares, diferentes espaços. Né? Eu tive e tenho a possibilidade de conhecer até hoje, espero continuar conhecendo muito mais, mas por conta dos estudos mesmo. Então fica o meu depoimento. E de certa maneira, não sei se os meninos conhecem o Thiago Torres, ele é conhecido como o Chavoso da USP. É um moleque de 23 anos, lá de Brasilândia, São Paulo, faz ciências sociais na USP, né? E o moleque leva muito disso, né? Quando ele foi para a universidade, passou por muitos paradigmas, o lance da discriminação, preconceito, questão homossexual no processo, tudo, umas paradas muito pesadas, mas ele falando sobre esse processo de ocupação, né? E assim, com o número, gênero e grau, o professor Daniel trouxe. Enquanto a gente não levar essas vozes para a universidade, ela vai ter essa percepção. Que a mesma luta que a gente fala também da política também, a gente quer uma política diferente, a gente não ocupar os espaços, não vão ficar de lá pensando pra cá e vamos pensar em coisas, porque só quem vive, como diz meu pai e minha mãe, só quem vive é quem sabe. Né? Não tem como eu querer determinar minha caminhada pensando que se eu tivesse calçado com o sapato do outro. O outro é que sabe onde é que o sapato dele aperta. Né? Então, nesse processo da gente levar essas nossas vontades, essas vocações dentro da aptidão, características de cada um de nós, e reforçando isso, que eu acho muito massa, porque, de fato, a faculdade, a universidade não me fez milionário, mas me fez uma pessoa muito melhor, no sentido de perceber o mundo com mais empatia, com mais responsabilidade, né? Então, acho que isso faz isso com a gente. E o que é mais legal, proporciona um negócio que, tanto na área do mercado, eles usam muito essa palavrinha que é o tal do networking. Né? Você contacta, você entra em processo, em conexão com outras mentes e tem percepções diferentes da sua. Nem melhores nem piores, mas diferentes. E que a gente expandir. A gente vem do pai e da mãe, do bairro, da escola, e conforme a gente vai expandindo, a gente cresce também nesse processo de conectar outras mentes, outras percepções. Né? É muito maneiro. Você quer falar alguma coisa? Acho que a gente já pode ir caminhando aí para o final, na esperança que realmente vocês possam sair daqui repensando em todo esse bate-papo, essa conversa aqui que a gente teve, na esperança também que outras pessoas também possam visualizar aqui esse podcast, né? Não esqueçam de colocar lá um like pra gente, de se inscrever no canal, que pra gente é muito importante pra gente poder continuar com esse projeto. E eu acho que é isso. Agradecer realmente mais uma vez a disponibilidade, né, e carinho e apoio do professor Daniel, de sempre embarcar nas minhas loucuras. Ele só fala assim, vamos, né? Eu acho que nem esperou acabar de falar. Eu perguntar, vamos fazer isso? Ele, vamos. Então, doido como eu. Alan também chegando aí agora. Alan, só tenho gratidão realmente. A vocês, né, vocês jovens aqui do 2000, que sem vocês realmente esse processo não teria sentido, porque esse projeto nasce realmente aqui desse coletivo. Então, a princípio, né, a gente pensou realmente em chegar em vocês, alcançar em especial aqui esse bairro. Então é o que a gente espera realmente que isso de fato aconteça.
Mais uma vez, não esqueçam de se inscrever e de nos acompanhar. A gente sabe que vocês estão saindo aqui da escola agora, né? Formatura chegando. Mas continue acompanhando a gente lá no canal, que a gente sempre vai estar por aqui conversando aqui com os moradores, com os jovens, enfim. É uma satisfação imensa, mais uma vez, estar aqui com vocês, junto com vocês, né, nesse episódio. Muito obrigada a todos e até o próximo episódio.